bem fácil de se cantar, que nestes momentos de crise me ajude a rememorar que em tempos piores que este, meu Deus, tu livraste o teu povo, e em dias de angústias e medo tem sido Deus maravilhoso. Eu quero a canção mais singela pra mente não se esquecer, nas lutas que a vida revela, que teu é o controle e o poder, que abriste o mar pelo meio, que as águas mandaste parar, e a fúria do vento que vem disseste assim sossegar, porque és Deus maravilhoso, Deus que os conselhos nos dá, eterno Deus forte e formoso, princípio da paz. Singela pra mente não se esquecer, nas lutas que a vida revela, que teu é o controle e o poder, que abriste o mar pelo meio, que as águas mandaste parar, e a fúria do vento que veio disseste assim sossegar, porque és Deus maravilhoso, Deus que os conselhos nos dá, eterno Deus forte e formoso, princípio da paz. Boa noite para todos vocês que nos assistem por todo o Brasil, e o nosso boa noite muito especial, muito particular, dirigido a todos vocês que estão conosco aqui no auditório da Embratel. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso curso Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. E esta é a nona aula, e que também é a primeira aula do segundo bloco deste módulo que vai até o final do mês de junho. Hoje nós vamos tratar da questão da objetividade e de um senso de direção que deve possuir a mente e a caminhada histórica de cada um dos discípulos de Jesus. Nós já vimos na primeira parte deste curso, nas 8 aulas anteriores, que o convite de Jesus ao discipulado tem algumas implicações bastante específicas e concretas na vida humana. Quando ele nos convida a que assumamos o discipulado, a que aceitemos esse desafio, lá está dito, e nós pensamos nisso de maneira detalhada em algumas das aulas, que esse convite implicava no exercício de uma vontade séria no que dizia respeito a pegar e não largar. Também que havia desembocadura disso na perspectiva de uma vida que aprende humildemente com Jesus, que se esquece
de seus projetos anteriores, que se esquece dos seus arcabouços conceituais e filosóficos e que anda após Jesus com humildade e determinação quanto a aprender a viver com Ele. Vimos também que isso implicava numa atitude de autodoação a Deus e ao próximo, e que ainda era preciso ter coragem para tomar de fato a cruz. Vimos que esse tomar a cruz implicava primeiramente em aceitarmos estar incluídos naquilo que Jesus Cristo fez por mim, por você, na cruz do Calvário, ou seja, mantermos comunhão com os seus sofrimentos, conformarmos-nos com Ele na sua morte, aceitarmos que o que Ele fez foi por nós e dizermos, como disse Paulo, que estamos crucificados de fato com Jesus Cristo e agora vivemos um viver novo pela fé no Filho de Deus. Vimos ainda que essa cruz implica em viver de maneira apaixonada, tão apaixonada quanto foi a vida de Jesus, especialmente no assumir da cruz. Vimos que a cruz também impõe que, vivendo a paixão de Deus no mundo, tenhamos coragem também para aceitar as rejeições que nos possam ser dirigidas e destinadas em função dessa vida nossa que quer ser vida em Cristo. E por último, vimos que carregar a cruz traz como consequência um existir que acontece na perspectiva da solidariedade pelo próximo, seja ele quem for, ainda que não seja alguém do âmbito imediato da nossa confissão de fé. Pois bem, na última aula, na 8ª aula, nós iniciamos a questão do segue-me, o que significa seguir a Jesus. Vocês se recordam de que eu levantei algumas questões básicas. E uma das questões dizia a respeito aqui, como é que hoje acontecia esse seguir a Jesus. Nós estamos 2000 anos depois daquele convite. Vimos que naqueles dias o convite de Jesus dizia respeito a andar com Ele, a aprender a vida dele, a estar 24 horas por dia com Ele e a se submeter aos princípios, aos ensinamentos dele de maneira total e radical. Agora ele já não está entre nós, nós vivemos num conjunto social onde há complexidades relacionais variadas e diferentes daquelas. Por isso, eu lhes disse que seria importante sabermos hoje o que significa isso, diante das situações e do conjunto de problemas novos que a vida humana individualmente, a sociedade humana, trazem e apresentam para cada um de nós no cotidiano. E eu lhes disse então 10 coisas a esse respeito. Eu disse que era absolutamente importante e imprescindível que nós tivéssemos algumas referências fundamentais que nos orientassem, que nos norteassem na vida. Primeiramente, a referência de uma atitude interior como a de Jesus, que foi humilde. Paulo diz que é para termos em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Segunda referência é a referência da dinâmica existencial da vida de Jesus. A terceira referência é a de uma vida orientada na direção de Deus e do próximo. A quarta referência é a de uma vida onde não haja lugar para ascetismos nem para luxúria, como foi na existência de Jesus. A quinta referência é a de uma vida onde todas as dimensões da existência estejam integradas. A sexta referência é a de uma vida que vive em santidade, porém sem neurose. A sétima referência é de uma vida de fé, porém realista. A oitava referência é de uma vida aferrada à Escritura, porém que lê a Escritura com lógica e bom senso. A nona referência é de uma vida politicamente consciente, porém cativa do reino de Deus. E a última referência é de uma vida que ora, porém age. Pois bem, esse foi um retrospecto, um sumário, espero que não tenha sido cansativo para nenhum de vocês aí nos pontos mais variados aonde a nossa imagem chega e que também não tenha sido maçante para vocês que aqui estão. Mas de agora em diante, e nas próximas 8 aulas, nós vamos nos concentrar nas implicações daquilo que Jesus disse quando nos convidou a segui-lo. Esse segue-me, do ponto de vista prático, quando a gente olha para a existência histórica de Jesus, o que isso tem a ver conosco hoje? Para tanto, nós vamos também nos concentrar mais nos princípios vividos por Jesus e notados
no seu existir humano do que no que Jesus disse. Ou seja, Jesus não tem que ser somente ouvido. Jesus precisa ser também observado com atenção. As palavras de Jesus se explicam sempre na vida de Jesus. O verbo, a palavra, se fez carne nele. O melhor comentário sobre os ensinos de Jesus continua a ser a vida de Jesus. Por que eu estou lhes dizendo isso? Por uma razão simples. Entre nós, evangélicos, costuma-se dar muita ênfase no que Jesus disse, no logos, no verbo, e muito pouca ênfase na encarnação do verbo. Muita ênfase no ensino de Jesus, muito pouca ênfase na vivência histórica desse ensino pelo próprio Jesus. Nós comentamos muito o que achamos que significam as palavras de Jesus, e quase nunca temos a acuidade de perceber que se Jesus viveu com coerência absoluta, então não pode haver esquizofrenia entre o que ele disse e o que ele viveu. Portanto, o melhor comentário e a melhor explicação sobre o que Jesus disse e quis dizer está na própria vida de Jesus, que integrou perfeitamente as partes entre o seu discurso e a sua vivência histórica concreta. Hoje, outra vez, nós ouvimos o Senhor Jesus dizer: vem e segue-me. E observando a sua caminhada, concluímos que entre tantas outras coisas, Jesus também era objetivo e direto. Por isso, nós queremos hoje aprender a segui-lo na sua objetividade e queremos hoje começar a aprender também com o seu senso de direção. Isto posto, nossa aula começa aqui. Jesus nos dá o exemplo de uma vida objetiva e direta no falar. Jesus não ensina a fazer rodeios ou a fazer qualquer comunicação a partir da perspectiva das meias palavras. Tudo que ele fala, fala com objetividade e com clareza. Fala de si de maneira absolutamente nítida e transparente e direta. Por exemplo, ele fala da sua sede com absoluta objetividade. Eu fico pensando no que aconteceria se eu fosse pedir um copo d'água para a mulher samaritana na beira do poço. Por favor, minha senhora, quem sabe, se não lhe constranger, se não lhe pesar nos braços, ser-lhe-ia possível oferecer-me um pouco da água que a senhora, por misericórdia, vier a tirar deste poço? Mas Jesus é absolutamente direto: dá-me de beber. Ele fala da própria angústia dele de modo direto. Ele afirma: minha alma está triste até a morte. Ou seja, eu estou com uma depressão incomparável, daqui só para a morte. Ele disse isso lá no Getsemane. Agora imaginem como é que seria isso na boca de um pastor hoje. Fazia um rodeio enorme para dizer: há dias que a gente se sente assim, mecambúzio, ou alguma coisa ruim nos acontece, a vida é cheia de perplexidade que às vezes nos deixam um tanto solitário, por cuja solidão às vezes nos sentimos, quem sabe, meio melancólicos e por aí afora. Mas Jesus até de si mesmo fala com clareza: minha alma está triste até a morte. Fala também dos outros e para os outros com absoluta clareza e direção. Vocês leiam Mateus 23, aonde isso fica claro como a luz, quando ele se dirige àqueles aos quais confronta, em termos e expressões de uma objetividade incomparável. Jesus não nos ensina o famoso jogo de cintura. Aliás, o que Jesus não tinha era jogo de cintura. Há uma tradição antiquíssima que nos explica o que aconteceu em João, no capítulo 12, no verso 20. Abram as suas Bíblias em João 12, 20. Aí está dito que os gregos foram a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa e que eles disseram a Filipe que gostariam de ver a Jesus.
E Jesus conversa com os gregos, volta para o meio dos seus discípulos e diz que é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado, e começa aquele discurso dele de preparação para a cruz. No entanto, essa tradição nos diz algo que é bastante explicativo com relação ao que ali possivelmente ocorreu na conversa entre Jesus e os gregos. Essa tradição nos conta que os gregos tinham ouvido falar de Jesus e estavam estupefatos com o que ele operava, perplexos com os milagres que ele realizava, atônitos com o poder dele, mas estavam também chocados com a falta de jogo de cintura dele. Ou seja, que o rei de Edessa propunha a Jesus que deixasse Israel e fosse para a Grécia, que deixasse Jerusalém e fosse para Edessa, porque certamente ele seria livre da cruz, e lá lhe ofereciam a possibilidade de ser o conselheiro da realeza com uma vida longa. Mas Jesus, ao ouvir isso, volta-se para os seus discípulos e diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E por que eu vou dizer agora, Pai, que eu estou triste com essa hora? Eu vim precisamente com este fim para esta hora, e eu vou continuar vivendo o projeto da glorificação de Deus na história, ainda que isso implique em morte, ainda que para isso eu tenha que ser levantado da terra. Mas não vai ser agora que eu vou aprender a fazer jogo de cintura. Jesus não nos ensina a usarmos palavrórios desnecessários ou frases ocas ou vãs. Essa é uma das diferenças entre Jesus e todos os outros líderes religiosos. Cada um deles usou palavras bastante esticadas para tentar explicar o que queriam dizer. Mas Jesus fala, e em cada uma de suas palavras, cada coisa tem um sentido, e não há absolutamente nada que seja desnecessário, não há multiplicação de qualquer coisa no pronunciamento de Jesus. As ideias estão todas canalizadas em fluxos de uma objetividade total. Jesus nunca desejou impressionar os seus ouvintes através da retórica. Um exemplo disso é o que está em João, no capítulo 6. Leiam aquele texto, especialmente do verso 22 em diante, e notem como aquele é precisamente um contra-sermão, aonde o que Jesus diz era tudo quanto alguém que quisesse popularidade jamais diria. As figuras que ele usa são chocantes. Para o fim, ele usa uma ilustração antropofágica, quando diz que quem quisesse ser seu discípulo precisava comer da sua carne e beber do seu sangue. E houve gente até meio enauseada no auditório, chocados com o que Jesus dissera. E mais ainda, Jesus nos ensina a não sermos dúbios em nossas palavras. O maior exemplo de como Jesus era objetivo e direto está na orientação desses mandamentos que nós vamos ler juntos agora. E eu quero convidar você a ler comigo esses mandamentos. Reconcilia-te com o teu irmão. Não jures de maneira alguma. Vamos ler em voz alta, juntos. Reconcilia-te com o teu irmão. Não jures de maneira alguma. Não resistais ao perverso. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, pedi e dar-se-vos-á. Não sabe à direita o que faz à esquerda. Vende os teus bens e dá aos pobres, e terás tesouro nos céus. Ninguém pode servir a dois senhores. Entrai pela porta estreita. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Não deis aos cães o que é santo. Não julgueis para que não sejais julgados. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Pois bem, são todos textos de uma objetividade enorme. Possivelmente conosco acontecesse diferente e a articulação desses textos e dessas expressões ganhasse outra perspectiva na nossa boca. Nós vamos ver agora estas realidades acerca das quais lemos há pouco, através de algumas representações desses mesmos fatos que o nosso pessoal fez no estúdio.
Foi legal aquele trabalho, né? Eu achei muito bom. Quando eu vi o pessoal se entregando para Jesus, assim, eu fiquei emocionado. É lindo. É muito bonito. Oi, Alexandre. Oi, Eloá. Olá. E acabou com o meu dia. Ô, Alexandre, eu queria conversar com você. Queria nada, você não tinha nada que pegar minha moto emprestado, moro? Eu sei que eu errei, mas eu acho que não é legal essa situação que a gente tá. Sabe, a gente como cristão, a gente tem que, sabe, tentar se reconciliar, entendeu? Acho que não é legal essa situação. Poxa, a gente, sabe, tão amigo, entendeu? Alexandre, isso tem nada a ver. O que houve entre vocês não foi nada. Afinal de contas, nós somos cristãos. Eu acho que realmente tem razão. A gente fala de Jesus e na hora de viver assim fica difícil, né? Pô, desculpa. Você jura que a Claudinha falou aquilo de mim? Juro, por tudo que é mais sagrado. Jura mesmo? Juro? Glorinha, você poderia entregar esse convite para Claudinha? É do meu aniversário. Pra Claudinha? Não acredito. Depois daquilo tudo que ela andou falando de você, daquelas mentiras todas, você tem coragem de dar o convite do seu aniversário pra ela? Tenho sim. Eu a perdoei. Quero que ela saiba que eu a amo e não tenho mais ressentimento. Você é quem sabe. Ô, seu Argil, que bom te encontrar. Eu queria lhe agradecer a grande oferta que nos deste lá no orfanato das crianças. Ah, não precisava agradecer. Mas, de qualquer forma, aproveitando o ensejo, eu gostaria de falar com a senhora para a senhora comunicar ao pessoal da redação do boletim da igreja para não esquecer de mencionar o meu nome lá. Porque, como a senhora sabe, eu sou uma pessoa assim muito humilde, né? E eu gosto muito de contribuir nesses eventos. Eu participo de outros eventos também e tenho dado muitas ofertas e gostaria que as pessoas seguissem o meu exemplo, né? Agora, não esqueça que o meu nome é Ageu Ralph. E a Glorinha tá demorando, né? Não falou que vinha até agora nada. Mas antes de sair de casa... Tudo bem? Tudo Ótimo, Glorinha. Gente, eu tô radiante, sabia? Eu tô vindo de um lugar agora maravilhoso. Da onde? Tenda dos Milagres, um lugar incrível, mas incrível. Acontece de tudo lá. E tudo o quê? De tudo. Pra você ter ideia, eles adivinham o teu futuro. Epa, aí tem, né? Porque, poxa, a Bíblia condena a adivinhação. Condena. Eles usam a Bíblia lá, falam em Jesus, dizem que Jesus é Senhor. Mas Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nós vimos aí nessas representações que há interpretações certas e interpretações erradas do texto bíblico. Por exemplo, duas erradas. Quando aquela moça jurou, e as duas juraram, e Jesus tinha dito para não jurar de modo algum. Mas há muitos cristãos que parece que não entendem bem o que Jesus diz, apesar da clareza e da objetividade. Ou aquele senhor Ageu, interessadíssimo em que o nome dele aparecesse na lista dos doadores para que outros seguissem o seu bom exemplo. Isso parece, apesar de toda a volta, apesar do rodeio enorme que o seu Ageu deu, apesar do seu intento revelado de que os outros seguissem o seu exemplo, de fato, o que ele queria era que pintassem uma abóbora na cabeça dele, escrito assim: este é o maior doador da comunidade. Jesus também nos dá o exemplo de uma vida objetiva e direta no agir e no aproveitamento do tempo. Não apenas ele falava com objetividade, mas ele agia e administrava o tempo com diretrizes objetivas. Nós vemos isso primeiramente no modo como ele agia. Por exemplo, quando ele curou o cego de Betsaida, ele fez isso em duas etapas. Numa primeira, ele ungiu os olhos do homem, botou as mãos na sua cabeça e disse: tu vês alguma coisa? E o homem disse: vejo os homens, porque como árvores eu os vejo andando. E Jesus então, com toda objetividade, botou a mão de novo na cabeça dele e orou, por uma razão simples. Para Jesus não era objetivo que um ser humano que já estivesse curado ainda estivesse confundindo homens com um pé de benjaminzeiro, ou alguma coisa assim, ou com uma mangueira frondosa. Era sinal de que objetivamente aquele indivíduo não enxergava.
Então, no modo até simples como Jesus trata as coisas, a gente observa uma objetividade total. Ou quando ele resolvia um problema, como é o caso do sábado, acerca do qual nos fala Mateus 12, de 1 a 8, onde a fome humana é priorizada por Jesus à observância legalista do sábado. E porque os seus discípulos estavam com fome, ele permite que eles comam. E quando Jesus é censurado, ele contesta aqueles que o censuram com 2 textos bíblicos, um relacionado a Davi e outro aos sacerdotes que em dia de sábado se movimentam e se alimentam e oficiam e trabalham no templo, e nada lhes é imputado como pecado porque eles estão fazendo uma atividade prioritária em relação à própria censura que o sábado impunha a quem quer que fosse. Assim Jesus diz que a fome humana era mais importante do que a censura que alguém poderia fazer no que dizia respeito a que se observasse de modo total a guarda do sábado. Ele interpreta então isso com uma clareza, com uma objetividade, sem rodeios, não evoca os teólogos alemães e não precisa também fazer exegeses demoradas. A vida é clara para ele e ele age com essa clareza. Ou mesmo quando ele anda na direção da cruz, ele faz isso com objetividade. Lucas 9, 51 nos dá conta de que quando chegou o momento da cruz, ele começou a andar na direção de Jerusalém com intrepidez no seu semblante, não parou para mais nada. Lucas 13, 31 a 35, nos diz que mandaram dizer que Herodes queria matá-lo, e ele disse: ide, dizei a esta raposa que hoje eu expulso demônios, amanhã e depois eu curo, que eu não vou parar antes de Jerusalém, porque um profeta não morre fora de Jerusalém, e anda no seu percurso com total objetividade, para levar a palavra da salvação a Zaqueu, apenas para curar os olhos de Bartimeu, para confrontar no caminho alguns hipócritas agressivos, mas a sua caminhada é célere e objetiva na direção de Jerusalém. Era preciso terminar o que ele havia começado. O relógio divino não podia parar, e o caminho de Jesus, por isso, era absolutamente para frente. Nós também observamos essa vida objetiva e direta no agir e no tempo, pelo modo como Jesus administrou realmente o tempo que ele contava e o tempo que lhe vinha às mãos. Vocês vejam aí em Marcos, no capítulo 4, no verso 38, como Jesus dormia à noite, mas também aproveitava para descansar quando era impossível fazer qualquer outra atividade. Ele não era daquele tipo que legalistamente só dormia à noite. Diz o texto aí, conquanto ele aproveitasse bem as noites. Houve uma hora quando, entre a travessia de uma margem a outra no lago de Genezaré, não havia nada que se pudesse fazer. Nessa hora ele bota a cabeça num travesseiro na polpa do barco e aproveita o tempo para refazer as forças. Ou ainda em Marcos 6, 31 e 32, e também no verso 46 e 47, onde se diz que Jesus sabia que trabalhar em meio à exaustão é improdutivo e que neste caso é melhor descansar. Ele convida os seus discípulos para descansarem, porque estavam cansadíssimos, tanto era o trabalho que eles efetivavam em função de atenderem aos que iam e aos que vinham, de modo que nem lhes sobrava mais tempo para comer. E o raciocínio de Jesus era que para atender melhor, era preciso que os próprios discípulos estivessem inteiros, e por isso ele os convida ao descanso. E ainda essa objetividade de Jesus no agir e na administração do tempo aparece também na própria instituição dos sacramentos que ele nos deixou. Vejam a ceia. Em Mateus 14, versos 22 e 23, está dito que Jesus nos diz acerca dela: tomai, isto é o meu corpo, bebei, isto é o meu sangue, que é oferecido a favor de muitos. Ou o batismo. A objetividade com a qual ele instituiu isto é ministrado com elemento básico, a água, podendo ser praticado sem testemunhas, como foi o caso do eunuco, em Atos 8, 38, e podendo ser ministrado em qualquer lugar, no deserto, como Atos 8, 26, num quarto, conforme Atos 9, 18, numa sala, conforme Atos 10, 47, num rio, conforme Atos 16, de 13 a 15, a qualquer pessoa,
de qualquer sexo, de qualquer etnia, conforme Gálatas 3, 27 e 28, tão somente haja arrependimento e fé, conforme Atos 2, 38. Não há burocracia nas instituições sacramentais. Então, à luz dessa objetividade com a qual Jesus tratava, mesmo com os sacramentos mais sérios, nós devemos nos perguntar se este horror de papéis que compõe as nossas estruturas eclesiásticas vem, de alguma maneira, de mentes que pensam como pensava Jesus de Nazaré. Jesus nos ensina, Jesus nos dá o exemplo de uma vida objetiva e direta também no seu relacionamento com terceiros, com outros. Nós notamos isso no seu critério de seleção de discípulos. Vejam quem são aqueles aos quais ele seleciona e convoca para que o sigam. Primeiramente, é gente que o procurou, e porque o procurou já mostrou predisposição. É o caso de André, sobre quem nos fala João no capítulo 1, versos de 38 a 40, que foi atrás de Jesus, perguntando: mestre, aonde assistes? E Jesus o convidou para estar com ele. Ele convidou gente que refletia sobre o sentido, sobre a significação da vida. É o caso de Natanael, acerca de quem Jesus diz: eu te vi quando tu estavas embaixo da figueira. Está em João 1, do verso 43 em diante. Era um indivíduo que gastava tempo refletindo sobre a vida. Ele convidou gente que trabalhava. É o caso de Pedro, de Tiago e de João, conforme nos diz Marcos, capítulo 1, versos 19 e 20. E sobre Tiago e João nos é dito que estavam consertando a rede na sua crescente indústria pesqueira com o pai Zebedeu no mar da Galiléia. E Jesus convoca gente que trabalha, gente operosa, gente que não é ociosa, que não morcega os irmãos, como eu disse outro dia. E ainda ele convida a gente que sabia viver contra a opinião pública. Olhe, dentre as razões pelas quais ele convidou a Mateus, está possivelmente esta. Porque um discípulo é alguém que tem que saber viver apesar de tudo que os outros pensam sobre nós. E Mateus, nesse sentido, é um indivíduo talhado, porque continuava vivendo apesar de se saber considerado pária por toda a sociedade que o cercava. Agora vejam o tipo de gente que ele convida: gente que mostrou predisposição, gente que refletia sobre o sentido da vida, gente que trabalhava e gente que sabia viver contra a opinião pública. Que objetividade no critério de convocação e de seleção de discípulos. Nós notamos ainda essa objetividade de Jesus no trato com terceiros, pela maneira prática como ele entendia o movimento das multidões ao seu redor. Ele sabia que a multidão é como um vapor, ela logo se dissipa. Por isso ele não ficava impressionado com as grandes adesões e nem com as grandes campanhas de evangelização de massa. Essas coisas não lhe subiam à cabeça. Ele se compadecia das multidões, nos diz Mateus, no capítulo 9, no verso 36. Ele curava as multidões, nos diz Marcos, no capítulo 1, versos de 32 a 34. Ele atendia as multidões, para isso até mesmo parando um retiro espiritual, conforme Marcos 6, de 31 a 34. Mas ele não se impressionava com a adesão das multidões. Em João, no capítulo 6, no verso 15, está dito que quando a multidão quer vir para arrebatá-lo e torná-lo rei, ele se ausenta do contexto dela e vai sozinho para o monte. E no verso 26, ainda de João 6, está dito que Jesus manifesta o fato de que, na opinião dele, a multidão o seguia, não porque tinha visto sinais do reino de Deus e tinha crido na chegada do reino, mas apenas porque tinham comido gostoso e de maneira tranquila e fácil, se fartado, e gostariam de repetir a benesse da multiplicação dos pães tantos dias quantos pudessem ser possível na presença de Jesus. Ou ainda, nós observamos essa objetividade de Jesus pela maneira como ele filtrou as multidões. Esse texto vale a pena que você leia. Está em Mateus, no capítulo 8, no verso 18. Leia, por favor, Mateus 8, 18.
Aí está dito que Jesus, depois de que as multidões o vinham seguindo, algo que começou lá no capítulo 4, versos 23 e 24, essa multidão cresceu durante o Sermão da Montanha, que possivelmente não foi um sermão de 8 minutos ou de 12, conforme a gente lê na sequência, mas de 3 dias de duração. E essa multidão se adensou de tal maneira que quando acabou aquele encontro da montanha, diz o texto no capítulo 8, no início, que multidões o seguiam, porque ele falava com autoridade, não como os teólogos da época. Mas Jesus, logo depois de uma sessão de curas, onde a multidão cresce ainda mais, olha em redor e diz o texto, vendo que havia muito oba-oba em volta dele, muita gente ao seu redor, muita adesão epidérmica, muita empolgação tola, sem profundidade. Ele então resolve passar para o outro lado do Mar da Galileia e coloca o mar como filtro de interesse entre essa multidão e o resto da caminhada do reino de Deus. Mas nessas coisas nós notamos essa objetividade de Jesus, que não perdia tempo, que não se enlaçava desnecessariamente com a multidão. Nós notamos ainda essa sua objetividade em relação a terceiros, pela sua opção preferencial em favor dos grupos primários e na formação de líderes. Quem lida com a multidão não forma nada em ninguém. Por isso Jesus se dedicava às multidões, porém dava tempo prioritário a poucos. Ele tem 12 discípulos. E nesses 12 discípulos, aos quais chamou apóstolos, ele desenvolveu uma amizade mais íntima com 3 deles. Então notem como esse grupo cresce. Ele tem 3, ele tem 12, às vezes ele tem 70. Esse grupo vai crescendo, mas a profundidade do relacionamento de Jesus com o ser humano aumenta na medida em que os grupos diminuem. E as coisas são muito mais calorosas e aprofundadas na medida em que o vínculo se torna pessoa a pessoa. Por isso ele investe muito nesses grupos primários, conquanto atende às multidões, mas não as prioriza, porque sabe que quem quer deixar alguma coisa para a história deve investir em pessoas que têm cara, têm nome e têm cheiro, e não ficar impressionado com as adesões massivas, que acabam e que passam logo. Nós notamos essa objetividade de Jesus por outras razões e de outra forma também. Também pelo tipo de gente que ele convidou para trabalhar com ele na missão. Notem que ele preferia ter menos gente do que pessoas reclamando da comida e do desconforto. Está lá em Lucas 9, 57 e 58. Alguém diz que vai segui-lo, ele diz, olha, pense bem, porque eu não posso pagar esse salário todo, eu não tenho condição de sustentar você com mordomias adicionais, um plano de carreira lá da missão não é o melhor, você vai encontrar situações de mais privilégio e mais mordomia que no palácio de Herodes. Então veja bem se você quer, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele sabia que era mais fácil trabalhar com poucos, porém dispostos, do que com muitos, sem sentido de urgência. Está em Lucas 59, Lucas 9, versos 59 e 60, aonde alguém diz, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Isso era um indício de que aquela pessoa não tinha um sentido de urgência em relação à prioridade do reino de Deus, que era mais importante salvar os que ainda estavam vivos do que sepultar os que já estavam mortos. Ele entendia que poucos, porém rijos, porém decididos e fortes, chegariam a melhor resultado do que muitos sentimentalistas. Está ainda em Lucas 9, versos 61 e 62, quando alguém diz, eu quero te seguir, mas deixa ir primeiro beijar e dar cheirinho nos que estão em casa. E Jesus diz que quem pega no arado não tem tempo para mais nada. O sentimentalismo tem que dar lugar a um amor educado, porque a prioridade é ter rigidez para assumir certas decisões em alguns momentos nos quais a decisão se torna inadiável. Ele preferia ser líder de um grupo pequeno do que ser líder de um grupo grande,
porém formado por pessoas duvidosas e insubordinadas. Em João, no capítulo 6, versos 66 e 67, Jesus fez a pergunta que eu nunca vi ou ouvi e nem li que ninguém mais tenha feito. Ele prega um sermão duríssimo, como aquele que ninguém gosta de ouvir. E o sermão dele produz alguma coisa que no nosso meio seria considerada falta de unção. Ou seja, muita gente não volta mais, depois que o ouviu. E fica um grupinho ainda por ali, claudicando, e Jesus procura esse pessoal que se aproxima dele e lhes pergunta: vocês querem também ir embora? Ainda dá tempo, querem se retirar. Porque ele preferia ter um grupo menor, porém formado por pessoas decididas, do que um grande grupo formado por duvidosos e insubordinados. Nós notamos essa objetividade de Jesus, até mesmo no modo como ele disse a Judas que resolvesse logo o problema da traição, trazendo a solução final. Em João 13, 27 ele diz: o que tens de fazer, meu filho? Faze o bem depressa. Até para trair é preciso ser objetivo. Não traia com rodeios, não. Tens de fazer, faze-o logo. Meus queridos, a que conclusões nos conduzem todas essas percepções que tivemos sobre o modo objetivo e direto de Jesus falar, agir, se relacionar e se conduzir na vida? Quais são as implicações e a que conclusões nós chegamos diante e depois disso tudo? Primeiramente, tudo que dissemos deve nos levar a sermos pessoas que falam com objetividade, com clareza e sem rodeios. Precisamos aprender a pensar com ordem. Nossos raciocínios precisam desenvolver a perspectiva da conexão. A maioria das pessoas com as quais a gente conversa não consegue, muitas vezes, dizer coisa com coisa. E eu quero lhes dizer, com amor, porém com verdade, que no meio evangélico parece que ainda mais. Alguns aí, que se dizem muito ungidos, ficam tão obnubilados que não sabem mais dizer coisa com coisa. A gente não sabe o que eles quiseram dizer. E dizem que a culpa é de que estavam ungidos, arrebatados, não, estavam alienados. É preciso aprender a falar com limpidez, com clareza. Nossas palavras têm que revelar coisas e não ocultar coisas. Parece que há certas coisas que estavam mais claras antes do indivíduo pregar do que depois que ele pregou. Ficaram mais escuras ainda. É preciso aprendermos a sermos pessoas francas e a sermos diretos. Às vezes ser franco e ser direto no nosso meio magoa muita gente, porque estamos tão acostumados ao rodeio. Parece que há uma boiada relacional entre nós, todo mundo no rodeio, que quando alguém é mais direto nós achamos que é mal educado. Eu estava me lembrando agora de que no ano passado uma certa pessoa que se dizia muito ocupada escreveu ou telefonou para minha secretária dizendo que precisava falar comigo no mês de outubro do ano passado de qualquer jeito. E ela me procurou, abrimos a agenda, verificamos que a única tarde que eu dispunha era num certo dia. E na carta ele dizia que preferia que fosse uma tarde e ele necessitaria de 3 horas. E ela identificou a tarde e o tempo. Escreveu uma carta para ele dizendo: Pastor Caio manda informar ao irmão que no dia tal do mês de outubro, de 12 horas às 15 horas, ele o está aguardando no escritório. Com amor, fulana de tal. Logo depois, o indivíduo recebeu a carta e telefonou furioso, dizendo a ela que aquela não era a carta que um cristão mandasse para o outro, e que ele estava magoado comigo, porque tinha achado a carta objetiva demais, e que ele não podia entender tamanha objetividade. Eu até brinquei, digo, vamos escrever uma próxima para ele, dizendo: eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, tenho lembranças das tuas lágrimas e da tua avó Loide, eu de quem mais lá o quê. Escreveu uma epístola para o irmão e no fim dizer: te espero dia tal, entre meio-dia e 15 horas, para ele não se chocar. Veja a que ponto chegamos. Agora, ser objetivo magoa as pessoas.
Se você quiser ter um exemplo de como um discípulo pode ser objetivo no seu falar, no seu pensar, olhe para Paulo. As cartas de Paulo são lógicas, são sequenciadas. É por isso que a gente pode fazer esboço das cartas de Paulo, porque elas têm começo, tem meio, tem fim. Antes dele começar a dizer, ele estruturava o raciocínio dele. As coisas são lógicas, conectadas. Leia aí as cartas de Paulo e veja como aparece. Por isso, por esta razão, entretanto, agora pois, são todas expressões que denotam ligação de pensamento, de sentido. Precisamos urgentemente aprender a ser discípulos de Jesus no pensar, no falar, com clareza, com objetividade, com lucidez, sem tantas voltas, mas aprendermos essa dimensão de uma comunicação que passa pelo sentido mais absoluto da clareza do pensamento, da objetividade, no bom aproveitamento dessa riqueza que é a palavra, que quando é mal usada pode se transformar em fonte de morte, como Tiago diz. Olhando para a vida de Jesus e para a sua objetividade, isso também deve nos levar a sermos pessoas que agem e que administram o tempo com consciência de objetividade. Nosso tempo é uma dádiva suprema de Deus. Tempo não é alguma coisa para se jogar fora, enquanto nós estamos fazendo banais cogitações ou enquanto alisamos o nosso ventre preguiçosamente em boas cadeiras de embalo. O tempo é alguma coisa que tem que ser pensado e que tem que ser usado e que tem que ser administrado na perspectiva de que o bom uso dele atribua à sua existência uma participação na história humana. Você não tem muito tempo, o tempo da vida humana é curto, use-o bem. Quando a gente olha para Paulo, também encontra essa objetividade na administração do tempo. Vocês vejam que ele tinha um propósito na vida, era pregar aos gentios. Ele tinha uma área de ação no ministério dele, segundo aos Coríntios 10:13 nos fala a esse respeito. Ele tinha objetividade ministerial, nos diz 1 aos Coríntios 9:26, que ele não dava socos no ar, que acertava onde queria, levava os seus objetivos a nocaute. Por isso ele não chovia no molhado, nos diz Romanos 15:20, que ele não pregava onde outros já tinham pregado, que era para não edificar sob fundamento alheio. Ele queria realmente deixar rastros novos na história. E ele tinha também tempo para sair do lugar, não ficava mais do que devia. Em Romanos 16:23, ele diz que já não tinha mais espaço naquela região da Ásia Menor, por isso estava indo para a Espanha. Parece difícil a gente pensar que um homem como Paulo não tinha mais campo de atividade naquelas regiões. Ele tinha, todo mundo gostava dele, todos queriam que ele continuasse ali. Na cabeça dele é que ele sabia que por mais que estivesse sendo entrelaçado de amor, mas a vida dele ia ser uma contribuição maior em outro lugar. E não ficava agarrado ao sentimentalismo daquela relação. E mais ainda, ele tinha sempre novos alvos. Aí em Romanos 16:24 e 28 está dito que depois de ter saturado um lugar com o Evangelho, ele olhou para a Espanha. Depois de ter pregado no Oriente, ele se voltou para o Ocidente. Esse é um exemplo de uma pessoa que soube durante a vida administrar o tempo, com consciência de objetividade. Também, se aprendermos com Jesus, isso nos leva a sermos pessoas que se relacionam com terceiros de modo objetivo e direto. Paulo fez isso investindo em gente que se deixava formar. Vejam o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, transcrito na apostila de vocês, aonde ele diz que Timóteo era alguém que se deixou formar, que aprendeu os caminhos de Paulo, por isso era o melhor mensageiro que Paulo dispunha. Ele podia morrer porque se deixara em alguém. Ele investe em pessoas, tendo frequente preocupação com os resultados que a sua vida iriam deixar na história. Vejam aí, por favor, em Gálatas, capítulo 2, verso 2, Filipenses, capítulo 2, verso 16, aonde ele se preocupa em que não tenha corrido em vão. Ele não estava desejoso de ser um pastor ou de ser um líder cristão que se envolveu com tanta gente durante a vida e depois morreu e não deixou nada e nem ninguém. Ele queria ter certeza de que o ministério dele deixara raízes na história. Se aprendermos com Jesus,
Isso deve nos levar a sermos pessoas que sabem se colocar estratégica e objetivamente na sociedade. Paulo, outra vez, é o melhor exemplo. Ele escolheu as cidades certas para estar. Corinto era o centro comercial, Atenas um centro filosófico, intelectual, Éfeso um centro religioso. E vejam como ele fez dessas cidades bases para a irradiação objetiva da mensagem do Evangelho. Escolheu pessoas certas e recomendou a Timóteo, na segunda epístola, capítulo 2, verso 2, que também escolhesse homens fiéis e idôneos que fossem capazes de objetivamente transferir o Evangelho para outros. E até mesmo na hora de alugar um salão para começar uma congregação, ele escolheu o lugar certo. Lá em Corinto, no capítulo 18, no verso 7, está dito que ele alugou um lugar, ou ele começou um trabalho, na casa de Tício Justo, ao lado da sinagoga. O pessoal ouvia cânticos de um lado, saía, entrava onde Paulo estava, se convertia e ficava. Da mais alta posição à mais baixa, da maior cidade à menor, eu quero dizer a você que sempre há lugares estratégicos para se estar. Isso me fez lembrar alguma coisa que o Henrique me disse outro dia, sobre um homem que guarda os carros de muitos de nós lá no estacionamento no qual nós os deixamos. E que ele ali, simplesinho, pobre, tudo, mas que o Henrique descobriu que ele é um dos maiores articuladores do movimento dos guardadores de carro por ali. E eu fiquei pensando como, independente da posição social, do quinhão intelectual, econômico, que a qualquer um toque, qualquer ser humano, o maior ou o menor, pode dar objetividade à sua vida, se quiser, no âmbito dos seus próprios relacionamentos. Quem devia estar ali exercendo influência objetiva e direta, não devia ser aquele senhor, ou devia ser ele se fosse um crente, mas é possível que o crente se alienasse do processo. E enquanto isso, alguém com ideologias diferentes está assumindo o controle objetivo e direto de um grupo humano concreto. Terminando, gente, quero lhes dizer que sempre há meios de se tornar a vida mais objetiva. Em janeiro deste ano, eu estive durante uma tarde conversando na casa do Dr. Billy Graham, e no final da conversa eu fiz aquela pergunta que acho que todo mundo faz quando está conversando com uma pessoa que foi extremamente bem sucedida no que fez a vida inteira e que está terminando a vida com respeito e com honradez e com um crédito muito maior do que aquele com o qual ele começou, ou um crédito maior do que ele já tenha gozado mesmo no ápice do ministério dele. E eu perguntei o que ele faria se fosse começar de novo. Ele pensou e disse: eu acho que eu faria quase tudo diferente. E para mim foi uma surpresa. Eu pensei que ele ia dizer: olha, eu repeti a fórmula, foi exatamente assim que eu fiz, faria de novo, foi ótimo. Mas para ele havia meios ainda de ser mais objetivo do que foi, de fazer melhor do que tinha feito. E ele disse: certamente eu ficaria mais em casa do que eu fiquei, porque eu teria ajudado a minha mulher a dar melhor conta dos filhos. O peso que ficou sobre ela foi maior do que eu devia ter permitido. Consequentemente, eu viajaria menos do que eu viajei. Eu também oraria muito mais do que eu orei. Eu leria muito mais livros do que eu li. Eu pregaria menos do que eu preguei. E eu escreveria muito mais do que eu escrevi. E ele disse: se eu fizesse isso, eu tenho certeza que o impacto da minha vida seria muito maior do que foi. Mas é possível aprender a ser objetivo na vida. Meus amados, que questões práticas é que eu quero deixar para vocês? Quero deixar 10 questões, 5 a mais do que aquelas que estão na apostila de vocês. Abram a apostila, vejam as questões práticas. A primeira, quero que você se pergunte agora mesmo: de que maneira eu tenho me comunicado com as pessoas que convivem comigo? Minha comunicação é direta? Segunda pergunta: eu sou prático e objetivo no que faço? Ou você é daquele tipo que até para cortar cebola e tomate, para temperar a carne, toma tempo de você até as 2:30 da tarde? Quando dou instruções a alguém, sou claro e bem definido no que desejo? Sou objetivo e direto nas minhas relações humanas?
Ou eu sou daquele tipo que despende tempo enorme em vínculos que não acrescentam nada, nem coisa alguma a ninguém? Eu tenho bem definidas as prioridades da minha vida, ou a minha existência é uma acumulação de coisas por fazer? Quem olha para mim percebe que eu tenho rumo e que eu persigo objetivos claros na vida? Ou será que, apesar de ser discípulo de Jesus, aqueles que me veem na universidade, na escola, na vizinhança ou na parentela, dizem: fulano é muito piedoso, mas perdido. Salvou a alma, mas está perdido na história. E mais, eu gasto meu tempo em coisas significativas ou eu invisto meu tempo em tolices e banalidades? Eu sou agitado e inquieto ou eu sou produtivo e objetivo? Quem comigo conversa me entende ou pesca apenas o sentido geral do que eu digo? Se eu morresse hoje, o que de prático eu deixaria para outras pessoas na vida?